Oi, oi, Doc, aqui quem fala é o Will, e nessa aula a gente vai terminar o estudo de todo o desenvolvimento infantil falando sobre a caracterização do adolescente. Então essa aula ela vai terminar com a gente vendo todo o desenvolvimento, desde o nascimento até o início da vida adulta. Mas antes de começar essa aula, Doc, dá uma pausada no vídeo e tenta resolver essa questão que está falando sobre o sigilo médico em uma consulta focada somente no adolescente. Mas para a gente falar da adolescência, a gente precisa primeiro ver realmente qual que é a definição de adolescência. O que é a adolescência? A adolescência é basicamente o período de maior crescimento e desenvolvimento de todo indivíduo. Então, nesse período, qualquer pessoa ela vai passar por um grande desenvolvimento físico, social, sexual, cognitivo e psicológico. Ou seja, todas as áreas de um indivíduo, literalmente todas elas, vão passar por uma grande transformação na adolescência. Essa transformação vai culminar em um indivíduo que tem uma plena autonomia, então que ele tem capacidade de fazer tudo por conta própria, e isso tudo vai requerer uma grande maturidade neuropsicológica. A gente vai ver nessa aula que ele vai ter uma grande transformação, até mesmo física, no cérebro. Então todo o pensamento, toda a forma de agir, ela acaba sofrendo uma transformação na adolescência. E ao final desse período, todo indivíduo ele vai ter aprendido e adotado seus ideais e suas crenças, quais atitudes são típicas deles, quais são suas normas e valores. E por conta disso, essas são características que são extremamente variadas na humanidade como um todo. Ela vai depender da cultura de um povo, de como ocorre o desenvolvimento em uma cultura específica, de como esses indivíduos são tratados em uma determinada cultura. Então, tem uma grande diversidade se a gente for falar do mundo inteiro. Por conta disso, diversos órgãos que tentam categorizar em uma idade definida a adolescência, eles têm uma grande divergência entre si. O que é mais consenso é o início da adolescência, que vai se iniciar mais ou menos pelos 10 anos de idade. Mas no final da adolescência, esse realmente é bem variado. A OMS ela caracteriza a adolescência até o final dos 20 anos. Então, dos 10 até os 20, vai passar por todo esse período de maturidade neuropsicológica para, ao final dos 20 anos, a pessoa realmente já ter totalmente uma autonomia plena. Já o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, definido lá em 1990, ele define que a adolescência vai dos 12 até os 24, 28 anos de idade. Já a ONU, ela também caracteriza o final da adolescência aos 24 anos. Então percebam que é um período bem variado justamente por conta dessas definições do que é o final da adolescência e de quais são as capacidades do indivíduo ao final da adolescência. Então agora a gente vai abordar área por área, vamos ver como é que o adolescente ele vai se transformando durante todo esse período. Vamos começar pela transformação física. Então como é que ocorre o desenvolvimento puberal? A gente viu na aula de puberdade tudo que ocorre no corpo de um homem e de uma mulher, mas vamos lembrar basicamente que o homem ele vai passar por uma grande transformação, principalmente a partir da testosterona. Então, toda a transformação e reativação do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas vai fazer com que haja uma grande transformação neuroendócrina nesse indivíduo e tudo isso vai culminar em um grande aumento da testosterona. Toda essa testosterona aumentada vai acabar levando essas transformações físicas no corpo do homem. Então vai ter o crescimento e o desenvolvimento de todos os órgãos sexuais, vai ter todo o crescimento físico em estatura acelerado, vão ter todas as transformações típicas do homem, como a voz mais grossa, o esqueleto mais reforçado, o acúmulo de massa muscular, o acúmulo de massa gorda, principalmente em região abdominal e também em alguma parte visceral, toda a preparação para a reprodução, todo o desenvolvimento físico do corpo do homem, as barbas, o pelo e todo o desenvolvimento que realmente caracteriza o sexo masculino. E o mesmo ocorre na mulher, mas obviamente não a partir da testosterona, a partir lá da produção de estrógenos e progestágenos. Então todo esse desenvolvimento vai seguir a mesma lógica. Reativação do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, vai fazer toda a preparação e o desenvolvimento dos órgãos sexuais, tudo isso vai culminar no aumento e na produção desses estrógenos e prostágenos. E tudo isso, assim como o nome, também vai levar a todas aquelas transformações típicas da mulher. Então vai ter o desenvolvimento das mamas, dos órgãos sexuais, do útero, maior acúmulo de tecido adiposo, sobretudo
em quadris e nas mamas, toda a finalização do crescimento ósseo, todo o preparo do corpo da mulher como um todo. Tudo isso é bem mais abordado e bem mais aprofundado nas aulas de puberdade. Essa aula vai abordar mais a parte neuropsicológica. O físico mesmo já está todo realmente explicado lá. Agora bora focar nessa parte neuropsicológica. O adolescente ele vai passar por uma grande transformação. Vamos lembrar que todo o período da infância, desde que a criança nasce até os 2 anos de idade, mais ou menos, a criança ela tem um apego familiar extremamente forte. O principal vínculo dela é com a mãe. A partir dos 2 anos de idade, a criança que se torna pré-escolar e principalmente na idade de escolar tem um distanciamento cada vez maior com a família. Então, pouquinho em pouquinho, a importância da família vai decrescendo, ela vai conhecendo novas pessoas, ela vai criar novas amizades, ela vai abrir o seu círculo social, ao mesmo tempo em que ela acaba se afastando progressivamente da família. Então, a família ela vai progressivamente descendo, enquanto que os estranhos, os conhecidos, os amigos, as pessoas da igreja, as pessoas da escola, elas vão progressivamente ganhando mais importância. E isso tudo vai culminar em um debate, uma discussão na adolescência. Por quê? Porque vai começar a ter um período que a criança ela quer ter uma autonomia, ela quer ter o seu pensamento validado, ela quer ter uma aprovação daquilo que ela pensa, gosta e faz. Isso vai acabar criando um conflito da criança com os seus progenitores. Por quê? Porque os pais, de modo geral, eles já têm pré-determinado o que a criança gosta de fazer. A criança está se formando e ela está aprendendo novos pensamentos, está aprendendo como é que funciona o mundo. E isso mesmo vai ser moldado a partir das tribos sociais. Por quê? Porque a partir do que a criança gosta, ela vai começar a se reunir com seus semelhantes. Então, há a formação das tribos de adolescentes que basicamente gostam de coisas em comum. Eles não são necessariamente iguais, mas toda tribo social ela tem um fim em comum. Então, ela tem uma característica própria, ela tem um gosto próprio, ela tem atitudes próprias. E por conta disso começa a haver conflito entre a relação parental e a amizade, os novos conhecidos, essa formação das tribos sociais. E além das tribos sociais, a criança está em um período de construção da própria identidade. Então ela vai se formar não somente fisicamente, mas também em autoimagem, naquilo que ela se vê projetada no futuro. Então essa construção de identidade, ela vai ocorrer de modo psicológico, então de normas, valores e crenças, e também de modo físico. A criança ela vai estar se desenvolvendo, ela vai ver o seu corpo crescendo, ela vai ver o seu processo de amadurecimento sexual, ela vai ver todas as transformações físicas que ocorrem no seu corpo, e a partir disso ela vai ter um processo de desenvolvimento da sua própria autoestima. Essa autoestima é extremamente comum ter um certo conflito nesse desenvolvimento. Por quê? Porque a pessoa está formando um preceito de si próprio e não é necessariamente algo que ela pensa de si hoje, mas sim no que ela pensa de si no amanhã, no futuro dela, no que ela está se planejando. E por conta disso, ela pode muitas vezes se ver, de certa forma, insatisfeita com o próprio corpo, e isso faz com que ela tome coragem, tome energia para realizar as mudanças corporais, as mudanças de rotina, as mudanças psicológicas que é necessária para ela alcançar essa imagem que ela tem de si próprio e dela no futuro. Isso tudo ele é fisiológico de acontecer. Então, todo esse processo de insatisfação, todo esse processo de busca por mudança é extremamente comum, já que ele ainda não tem uma formação de si próprio para si próprio. No entanto, todos esses processos que são fisiológicos de ocorrer na adolescência podem se tornar patológicos também. Por quê? Todo esse processo de desenvolvimento de si próprio, se tiver uma grande pressão, pode fazer com que ela acabe tendo uma deturpação desse próprio pensamento. E nesse processo da autoimagem, a criança ela pode acabar querendo ficar extremamente magra, podendo desenvolver problemas de
baixa autoestima, depressão, anorexia, bulimia. O oposto também é válido. Uma criança que quer ser extremamente musculosa, uma criança que quer ser extremamente atleta, pode acabar tendo problemas de autoestima porque ela queria ser muito alta, ela queria ser muito forte, pode fazer com que ela faça exercício físico de modo intenso. Isso pode ser bom, mas isso também pode ser ruim para a criança. Então, tudo é um grande espectro de coisas que podem acontecer devido a todo esse ambiente da criança. E toda essa pressão social, ela vai culminar em uma grande preocupação da criança com o futuro dela. Então, toda a imagem que ela tem de si próprio e tudo que ela almeja ter, ou ao contrário, almeja não ter, vai se formando durante esse período da adolescência. E isso também vai acabar passando por dois aspectos que eu ainda não mencionei, que são a sexualidade e a formação profissional. A sexualidade, ela começa a desenvolver lá no início da adolescência com os processos da puberdade. Vai ter um aumento fisiológico de testosterona, estrogênio, progesterona. Tudo isso leva a uma transformação física, o estirão do crescimento, desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, mas também leva a uma grande maturação cognitiva, uma grande mudança da forma da criança pensar. Isso tudo, todo esse aumento de desenvolvimento neuroendócrino também leva à parte da sexualidade. Isso é biológico. A partir da adolescência, todo animal ele tende a procurar o acasalamento para continuar se reproduzindo e aumentando em população. Então, todo esse processo de sexualidade que ocorre no mundo animal ocorre ainda de mais intenso no mundo humano. Por quê? No mundo animal, isso é tudo muito esquematizado. A biologia é bem específica para a formação de um cachorro, de um gato, de qualquer animal, e ele vai seguir a sua própria biologia, seu próprio instinto. A parte humana não. Por quê? Porque a gente tem um a mais que é a consciência. Então, todo esse desenvolvimento da sexualidade, a transformação natural de um corpo humano, também vai requerer, ao mesmo tempo, como é que vai acontecer a formação psicológica dessa criança. Todo esse processo de autoconsciência vai levar a dois aspectos muito importantes da sexualidade, que é a identidade de gênero, ou seja, se a criança ela se vê no sexo correspondente ao seu biológico ou no sexo oposto, e ainda na opção sexual dessa criança, porque ela pode preferir alguém do mesmo sexo, alguém do sexo oposto, e há também diversas áreas intermediárias dessa identidade de gênero e de opção sexual. Então, todo esse processo de consciência é um a mais para a criança se preocupar. E, como disse antes, além da sexualidade, também tem toda a preocupação com o processo de independência. E isso vai passar por todos os tipos de independência. Independência emocional, em que a criança ela vai se desvincular da família para aprender a construir sua própria nova família. Independência financeira, essa criança ela vai ter a partir da adolescência, no final da adolescência e no início da vida adulta, ela vai ter que ter condições de se autossustentar, de ter uma forma de remuneração para ela conseguir sobreviver por conta própria e também uma independência no sentido de vida própria, de tomar as próprias atitudes, de tomar as próprias escolhas, de ter seus próprios ideais, normas e valores. E por que isso tudo ocorre? Por que todas essas transformações ocorrem somente na adolescência? Isso tudo vai acontecer mais na adolescência porque a adolescência é caracterizada de forma física, de forma realmente biológica, por uma grande transformação do cérebro também. Então percebam aqui nessa imagem que está ilustrando todo o desenvolvimento do cérebro do indivíduo dos 5 até os 20 anos, até o 20º ano. Observa que, como nos 5, as principais áreas que estão atuando, as principais áreas que estão formadas, são áreas relacionadas ao centro do cérebro e ao ápice frontal, temporal e occipital. Então, essas regiões que estão muito mais atuantes no cérebro, se a gente for lá ver na neuroanatomia, são todas áreas de funções primárias, de função sensitiva primária, de função motora primária. Então, aqui, referente à parte sensorial, à parte auditiva, à parte gustativa, olfativa,
a parte de desenvolvimento do olfato, da memória. Então são tudo partes mais primárias. Funções muito simples de eu olhar para algo e saber reconhecer aquele objeto, de eu sentir um cheiro e saber reconhecer esse cheiro. A partir do final do período escolar para a adolescência, aqui nos intermediários, observem quais são as regiões que mais têm transformação. As regiões frontais, as regiões parietais e as regiões temporais. Então essas são as 3 regiões que mais sofrem essa transformação da adolescência. E se a gente voltar lá para a neuroanatomia, a gente vai ver que essas áreas elas estão envolvidas principalmente com processos terciários. Processos terciários são aqueles processos mais complexos, em que eu vou ter uma correlação do meu sensitivo com o meu motor e também com a minha memória integrativa. E, por fim, com uma área de planejamento e de montagem de estratégia, podemos assim pensar, entre muitas aspas. Então, eu tenho áreas primárias, áreas secundárias, da correlação com a memória de cada sentido, e áreas terciárias de integração desses sentidos. Então, são essas áreas que se formam principalmente ao final da adolescência. Vamos lembrar de cada uma bem rapidinho para a gente ver como faz muito sentido isso. A área frontal, chamada de córtex pré-frontal, ele está correlacionado com a função de planejamento motor, planejamento de consciência daquilo que a pessoa pode ou não pode fazer, ou seja, um juízo de si próprio, e todo o processo de atenção e memorização. Então percebam que todos os processos que vai envolver a pessoa raciocinar, a pessoa se conscientizar, estão relacionados com o córtex pré-frontal. E esse córtex pré-frontal é a região terciária que eu falei que se forma mais ao final da adolescência. Então a criança ela não tem a capacidade de formar uma autoimagem e ter um bom raciocínio, se esquematizar o que ela quer da vida dela, justamente porque ela tem toda essa região em formação ainda. Então vai haver uma grande mudança, vai haver uma grande instabilidade do que essa criança ela pensa. E o mesmo ocorre nas outras áreas. A área parietal mais relacionada com a formação espacial e a formação dos sentidos, e essa parte mais temporal vai estar relacionada principalmente à memorização, à formação da memória e, com isso também, a formação de todo o processo emocional também. Por isso que tudo é relacionado a planejamento, à autoimagem, à emoção e à memória sofre uma grande mudança desde o período de pré-escolar, latente pré-escolar, até o período do final da adolescência. Por conta de todas essas transformações, tanto físicas quanto psicológicas, a adolescência ela é dividida em basicamente 3 fases: a adolescência inicial, a adolescência média e a adolescência final. A adolescência inicial ela é chamada de fase da descoberta. Isso porque ela é a fase em que a criança tem o início da própria independência. Então, a partir desse momento, a família vai realmente diminuir muito a importância e os amigos vão crescer muito. A partir desse momento, a criança ela já tem uma consciência do que ela gosta e ela começa a buscar isso. Com isso, vai ter a formação das tribos sociais, ao passo que as amizades começam a crescer em importância. Só que aqui, a criança ainda tem aquele problema que eu falei da formação do córtex pré-frontal. Ela tem uma grande dificuldade de atenção, ela tem uma grande dificuldade de concentração, justamente porque ela está se desenvolvendo como um todo. Ela tem múltiplos focos e ela não tem a capacidade cognitiva para tal ainda. Então tem uma grande dificuldade nessa fase inicial. E também vai ter aqui o início de todas as mudanças corporais. Então vai ter a reviravolta de toda a latência da sexualidade, desde o período de lactente até agora que vai realmente começar a aflorar a sexualidade. A adolescência média ela é chamada de fase da rebeldia. Por quê? Na fase da descoberta, a criança começou a formar imagem de si própria e a partir da adolescência média, ela vai começar a entrar em conflito do que a família pensa e diz sobre ela. Então esse período é caracterizado lá pelos 14 a 16 anos. E a partir desse período é que realmente começa a crescer os conflitos familiares e a tendência da formação das tribos sociais. Ao mesmo tempo,
O adolescente aqui, ele quer se provar, ele quer a autoafirmação e a afirmação de seus semelhantes de que ele pode fazer algo. A partir desse momento, ele começa a desenvolver várias atitudes e desejos de concretizar essa aprovação. No entanto, mais uma vez, ele não tem a parte de juízo de valores, o juízo do que é de bom senso a ser feito. Por conta disso, ele não sabe exatamente o que é seguro ou não para ele. Ele tem vontade de fazer tudo. Com isso, vai nascer todo o comportamento de risco do adolescente. Todas aquelas atitudes que é bem típico de falar, que é típico de adolescente. De beber e dirigir, de realizar ato sexual sem proteção, de fazer algum esporte que seria extremamente perigoso, mas simplesmente ele quer se provar que ele pode fazer isso, de realizar atitudes que de bom senso não seriam feitas, justamente porque ele não tem esse juízo para falar. Isso não deve ser feito porque pode acarretar em tal e tal consequência. E por fim, as mudanças corporais lá da adolescência inicial, elas vão agora fazer uma grande transformação no corpo da criança. Ela vai ter o estirão de crescimento, a formação de desenvolvimento final das mamas, dos testículos, do pênis, do acúmulo de massa muscular, do acúmulo específico de massa gorda. Então aqui vai ter toda a grande transformação do corpo do adolescente. E a adolescência final, ela é justamente chamada de fase de reconciliação, que é mais ou menos a partir do início da vida adulta. A partir desse momento, todo aquele conflito familiar da adolescência médica, de certa forma, vai ser resolvido. Por quê? Porque a criança, a partir desse momento, ela já teve a formação de si próprio e agora ela não quer mais se provar, mas sim ela quer aprender a conviver em grupo, e isso não é só com amigos, isso é com a família também. Então vai ter essa reaproximação familiar com a maior estabilidade das relações interpessoais, e essa fase ela é mais caracterizada agora com a preocupação com o futuro, com a independência financeira, com o que ela quer de trabalho, com o que ela quer realizar a vida inteira. E toda aquela fase de mudança corporal da adolescência inicial e média, ela vai estar estabilizada ao final da adolescência. Então, a partir desse momento, a criança, o adolescente, ele passa a ter uma maior aceitação da imagem corporal. Mas, obviamente, eu estou falando aqui de tudo que é fisiológico. Toda transformação ela pode ser patológica também, levando a problemas de autoestima, de ansiedade, depressão, mas tudo isso vai ser mais abordado futuramente. Quanto aos aspectos legais na consulta do adolescente, o adolescente ele já tem autonomia para ter uma consulta própria, uma consulta privada, só dele com o médico. Isso, obviamente, tem que ser levado em conta a partir da capacidade do adolescente em avaliar o problema e da sua capacidade em resolver o problema. Se ele tiver plena capacidade de fazer a avaliação e resolução do problema, ele pode, sem sombra de dúvidas, ter uma consulta por conta própria. No entanto, obviamente, existem casos em que é necessário a gente conversar com a família também. O que é mais de privacidade do adolescente? Tudo relacionado a namoro, ao uso de psicoativos, à iniciação sexual, à identidade de gênero, à prescrição de contraceptivo e ao consciência e também até o risco de pegar, de contrair alguma IST. Tudo isso é de privacidade do adolescente, ou seja, ele pode falar sobre qualquer um desses conteúdos e a gente, como médico, não tem o direito de intervir diretamente e contar para a família, por exemplo. Mas tudo tem limite. Quais são os limites que a gente pode falar? A partir daqui, a gente precisa intervir e se comunicar com os familiares, a gente precisa intervir e fazer com que esse adolescente se abra para a família. Esses aspectos de quebra-sigilo são essenciais. Caso haja violência, de todas as formas, pode ser física, pode ser psicológica, ambos os casos como bullying, pode ser sexual, como estupro, como a violência sexual, violência também por parte de próprios familiares ou de amigos. Qualquer tipo de violência tem que ser comunicado, de certa forma, à família. O médico ele não vai chegar simplesmente contar para a família, mas a gente tem que abordar e conscientizar o adolescente para ele, em consulta, comunicar à família e assim ter uma reunião em conjunto.
médico, adolescente e família. Além disso, também em caso de dependência química, então olha a diferença. O adolescente pode usar psicoativo e ser da privacidade dele? Sim. Mas se ele tiver sinais de dependência química, aí tem que ser manejado para resolver esse caso. Aí deixa de ser privacidade do adolescente e se torna, sim, um problema a ser resolvido com a família. Caso de autoagressão e ideação suicida também pode haver quebra de sigilo, já que o adolescente está impondo um risco a si próprio ou também a terceiros. Em caso de tendência homicida, mesma coisa. A quebra de sigilo é permitida. Em caso de gravidez e desejo de abortamento, tem que ser quebrado o sigilo. E também em caso de infecção crônica que não tem uma cura, mas sim necessita de um tratamento que deve ser feito ao longo da vida inteira, como no caso de HIV positivo. Então, se os adolescentes contraírem o HIV, deve haver a quebra de sigilo. O diagnóstico de doença grave também, porque o adolescente ele precisa desse apoio familiar para lidar com todo esse processo, e também se for uma doença leve, mas que a gente identifica que o adolescente não adere ao tratamento, nesses casos também é feita a quebra de sigilo. E por fim, transtornos de campo mental. Pode ser ansiedade generalizada, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, seja o que for. Um transtorno de campo mental em que o adolescente deixa de ter a própria autonomia para resolver esse caso, é necessário comunicar à família. Então agora a gente vai ver quais são os principais aspectos que a gente tem que focar na puericultura do adolescente. A gente precisa abordar toda a parte nutricional do adolescente, para que ele não tenha riscos futuros de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, mas também no extremo oposto também, para ver se ele não vai ter um risco de desnutrição. Essa desnutrição pode ser tanto uma má nutrição levando a uma fome oculta, ou a doenças que levam realmente à desnutrição mais severa, ou problemas de transtorno mental que acarretam em uma desnutrição, como a anorexia e a bulimia. A gente precisa abordar o aspecto da sexualidade, então, tanto na prevenção de ISTs, quanto para a prevenção e na conscientização sobre a gravidez. Além da sexualidade, a gente precisa abordar sobre o risco de violência ao adolescente. Então, pode ser tanto violência física quanto psicológica, no caso, o bullying. Se ele estiver sofrendo, a gente precisa identificar e abordar essas questões, assim como violência sexual também, tanto em casos de pedofilia, quanto de estupro, como de violências que ainda não tiveram inicialmente o ato físico em si, mas sim que estão pressionando e estão violentando psicologicamente o adolescente de certa forma. Além disso, todo o desenvolvimento cognitivo, de saúde mental, saber lidar e saber reconhecer se o adolescente tem ansiedade, depressão e ideação suicida, já que é um período de pouca maturidade de raciocínio para o que ele pensa de si próprio e para o futuro, pode levar a esses transtornos mentais, assim como também a inconsequência, a falta de juízo próprio no uso de drogas, na prática de violência contra terceiros. Abordar como é que o adolescente planeja o seu futuro, tanto de estudo quanto profissional, e abordar o que o adolescente faz no dia a dia. O uso de tecnologias, de celular, TV, tempo de tela, a exposição midiática que ele está inserido e também a prática de atividades físicas também, porque obviamente isso também está relacionado com o processo de crescimento e desenvolvimento de bons hábitos do adolescente. Então a gente precisa perguntar como é que ocorrem as práticas esportivas, quais são os hobbies do adolescente, do que ele gosta de fazer. Todo esse processo de anamnese do adolescente, ele é bem esquematizado, tanto por as academias brasileiras quanto americanas, como por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que esquematiza exatamente quais são as principais perguntas na puericultura do adolescente. A gente começa pela casa, educação, distúrbio nutricional, as atividades, uso de drogas, sexualidade, a segurança e o risco de suicídio que sempre vai estar inserido no adolescente. Tudo isso sempre tem que ser abordado na consulta do adolescente. Tudo, inclusive o suicídio. Por quê? Porque a gente precisa compreender como é que está a formação desse indivíduo. Agora a gente terminou a aula, bora responder a questão que a gente viu lá no início da aula. Existem certas situações em que o sigilo médico deve ser interrompido na consulta do adolescente. Aquilo que a gente viu naquele slide sobre os aspectos legais da consulta do adolescente.
namoro, uso de drogas, atividade sexual, atividades recreativas, tudo isso é de privacidade do adolescente, desde que ele não ponha em risco a si próprio ou a terceiros. Então, qual situação aqui a gente realmente precisa fazer a quebra de sigilo? Sorologia positiva para HIV? A gente precisa fazer a quebra de sigilo por quê? Porque ele expôs a si mesmo ao risco de ST, que não tem cura e que precisa de um tratamento rígido pela vida inteira. Então, a partir desse momento, a gente identifica que o adolescente não tem a plena autonomia para lidar com isso. Então, é necessário realmente conversar com a família para poder ser findado um tratamento específico e bem elaborado para esse adolescente. Prescrição de contraceptivo é de privacidade do adolescente. Ele tem esse direito. Experimentação de psicoativos, desde que ele não entre na dependência química. Iniciação sexual, desde que ele tenha consciência das ESTs, da gravidez e das medidas de prevenção desses dois casos. Do uso de camisinha, de contraceptivos, de todo tipo de contraceptivos. E deve ser abordado também a aconselhar o adolescente como ele pode passar por esse período e conscientizar ele em todos os aspectos possíveis. Agora que a gente terminou, bora ver os flashcards para consolidar bem esse conteúdo. Qual a competência que define o final da adolescência? A gente viu lá no primeiro slide, todos os processos que levam à maturidade neuropsicológica. Tudo isso vai levar a uma plena autonomia do indivíduo, que vai ter a capacidade cognitiva sobre tudo, sobre a definição de normas, valores, atitudes, tudo que ele pensa de si e dos outros. Quais são as três fases da adolescência? A adolescência inicial é uma fase de descoberta, a adolescência média é uma fase de rebeldia e a adolescência final é uma fase de reconciliação. Agora a gente vai ver umas questões bem rápidas que a gente vai abordar. Quais casos a gente vê que é direito do adolescente da privacidade dele? Quais casos a gente deveria fazer a quebra de sigilo? Uma menina de 15 anos que contraiu clamídia em um ato sexual, obviamente, ele se solicitou o uso de anticoncepcional para não engravidar. A gente conta para os pais ou não? Nesse caso, a gente não conta para os pais. Por quê? Clamídia é uma infecção que tem tratamento, que tem cura, e o uso de anticoncepcional é um direito do adolescente. Ele tem esse direito de manter essa privacidade se ele assim quiser. Mas, nesses casos, a gente precisa conscientizar ao risco de ISTs e de gravidez. Menino de 16 anos que deseja fazer uso de maconha com os amigos. A gente conta para os pais ou não? A gente não conta para os pais. Por quê? Porque experimentação de psicoativos, como dito, é direito adolescente. A gente precisa conscientizar ele sobre o risco de dependência química. Menina de 11 anos que é vítima de violência sexual e deseja que ninguém saiba. A gente conta para os pais ou não? Nesse caso, a gente sim conta para os pais. Por quê? Porque, primeiro, meninas com menos de 14 anos, não importa se ela praticou ato sexual por desejo próprio ou não, é considerado uma violência sexual. Crianças com menos de 14 anos não têm autonomia para decidir se vão ter relação sexual ou não. Qualquer relação com menos de 14 anos é ilegal. Além disso, violência sexual está dentro lá do escopo do que deve ser comunicado à família. Então, sim, violência sexual, não importa a idade, deve ser realizado quebra de sigilo. Então, tem um duplo aqui, motivo de quebra de sigilo. Menina de menos de 14 anos que praticou o ato sexual e a violência sexual. Menina de 17 anos que engravidou do namorado e deseja abortar. A gente conta para a família ou não? A gente conta para a família. Porque gravidez, a gente tem que contar, principalmente se tiver desejo de abortar. Então, bora agora, Doc, revisar quais são os principais pontos dessa aula. A gente falou que a adolescência é um período de maior transformação, tanto cognitiva quanto física, na vida de qualquer indivíduo. E isso tudo vai acontecer através de um grande desenvolvimento neurocognitivo, que vai, no final de tudo, acarretar em uma autonomia plena do indivíduo. Então, ele vai ter a capacidade de pensar por conta própria, de fazer tudo o que ele quiser, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja estruturalmente, qualquer ponto da vida dele. E quais são realmente os principais pontos que devem ser abordados na puericultura do adolescente? Os aspectos da mudança física, corporal, tudo relacionado tanto aos caracteres sexuais primários quanto secundários,
a como é que está o convívio familiar com o adolescente, quais são os seus grupos sociais, as suas tribos sociais, como está o desenvolvimento da educação e o planejamento futuro para o trabalho, como está a prática esportiva do adolescente, como está todo o processo de segurança, uso de drogas e violência para esse adolescente, e isso deve ser abordado de todas as formas possíveis, tanto para a violência física, quanto para a psicológica, quanto para a sexual, como está a nutrição do adolescente e, por fim, como é que está todo o processo de sexualidade do adolescente. E essas são as referências utilizadas na aula.